Galerinha, professora Vanessa em mais um vídeo aqui do Drops Biológicos para vocês. Curta o vídeo, compartilha, siga lá na rede social, o Instagram tá aí embaixo, que é por lá que a gente fica mais pertinho. E vamos para a aula de hoje. Vamos começar com a nossa aula de hoje, que é sobre a estrutura celular, onde a gente vai focar aí nos principais tipos celulares, que são as células animais em geral, característica geral, zona delas, e as células vegetais e as células bacterianas, que têm algumas diferenças, algumas estruturas que estão presentes ou ausentes nesses dois últimos tipos celulares. A estrutura básica da célula é composta por três exemplos, que é a membrana, citoplasma e núcleo. E hoje eu vou mostrar para vocês as características de cada uma dessas estruturas. Vamos começar de fora para dentro com a membrana citoplasmática, membrana celular. São todos sinônimos que vão falar sempre da estrutura, o quê? Que vai formar a barreira protetora externa desta célula. Então, ela que vai ser ali os muros da célula e vai proteger de agentes externos e também vai ajudar a manter a célula no formato que ela precisa. O modelo da membrana plasmática geral é o mosaico fluido. Por quê? Porque ela é composta por duas camadas, por isso bicamada fosfolipídica, onde a gente vai ter lipídio de fora, tanto na face extracelular quanto dentro da célula, fósforos dentro, mantendo a coesão dessa membrana, e também teremos proteínas com funções específicas, que é o caso, por exemplo, desse primeiro exemplo aqui, que é a proteína transmembrana, a proteína que forma a bomba de sódio e potássio também. Essa proteína transmembrana, ela vai atravessar toda a membrana, ela vai ter uma entrada e uma saída, e ela vai permitir a entrada ou saída de moléculas. Vai depender aí de qual tipo de proteína transmembrana a gente está falando. O que é essa permeabilidade seletiva? Permeabilidade seletiva é a capacidade que a célula tem de negar a entrada de alguma molécula que ela não precisa, por exemplo, e também de permitir ou não a saída de moléculas de dentro da célula. Então, a célula tem controle por meio da membrana do que entra e do que sai da célula. Nos vegetais, a membrana não é a estrutura mais externa da célula. A gente tem também a parede celular. Aqui, mais clarinha, a gente tem a membrana. E mais externamente a membrana, a gente tem a parede celular. A parede celular ela é composta por celulose, não é digerida pela maioria dos animais, mas ajuda na questão da digestão dos alimentos em geral. São as famosas fibras que a gente vê falar nos alimentos de origem vegetal. Existem meios de entrada e saída da célula. Alguns desses mecanismos são mais simples, outros mais complexos, vai depender das partículas que estão entrando e saindo. Os dois mais simples, que podem ser tanto de entrada e saída da célula, são difusão e osmose. A difusão é a movimentação de partículas. A osmose, ela é específica da água. Tanto na difusão quanto na osmose, a movimentação é do meio mais concentrado para o menos concentrado. Então, aqui no primeiro exemplo de difusão, ao centro a gente tem a membrana celular, extracelular, fora da célula, a gente tem várias partículas e essas partículas estão entrando na célula. Essas partículas podem ser o oxigênio, por exemplo. Então, elas passam pela célula, vão tender a entrar em equilíbrio. Então, todas essas partículas aqui, uma parte delas vai entrar dentro da célula, vai tender ao equilíbrio e quando chegar ao equilíbrio, vai parar o processo de difusão. O mesmo acontece na osmose, só que é exclusivo para a água. Então, a água vai do meio mais concentrado em água, onde tem muita água e pouca partícula, para o meio em que tem pouca água e muita partícula. Então, tudo isso vai fazer com que as células entrem em um processo de
Tudo isso vai fazer com que a célula entre em um processo de equilíbrio. Temos também transportes específicos para grandes moléculas, que é a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose é a entrada de partículas sólidas e a pinocitose é a entrada de partículas líquidas. O processo é o mesmo nas duas ocasiões. A membrana plasmática vai invaginar, vai fazer uma vesícula e essa vesícula vai ser digerida pelas organelas em questão. Vai depender de qual partícula que entrou dentro dessa célula. Mas também temos o meio de saída. O meio de saída é o inverso. Alguma organela realizou toda a função que ela tinha que ter feito, ou então produziu alguma coisa que tem que sair dessa célula, vai invaginar todas essas moléculas numa bolsinha e essa bolsinha vai ser encaminhada para a membrana e vai sair aos poucos dessa célula. Entrando mais ainda dentro da célula, temos o citoplasma. O citoplasma, ele preenche a célula, está geralmente entre o núcleo e a membrana e é um gelzinho que vai dar ali estrutura para essa célula. Ele corresponde, em alguns casos, a 80% de todo o conteúdo celular. Está presente tanto nos seres eucariontes quanto nos seres procariontes. A palavra citoplasma foi introduzida por Rudolf von Kolliker em 1862. O estudo da célula é relativamente antigo, não é mais antigo ainda porque precisava ali de microscópio e a galera não tinha muito antigamente esse tipo de estrutura, então eles tinham bastante dificuldade de entender o conteúdo da célula. O termo é grego, que é a junção da palavra kitos, que é célula, e plastos, que é molde, ou seja, é aquilo que vai dar forma à célula. Representa mais da metade, em alguns casos representa uma boa porção, cerca de 80% de toda a célula, e vai dar suporte para as organelas, que aqui no desenho a gente tem uma noção muito boa disso daí, que é como se fosse uma piscinona ali, cheia de organelas. E o citoplasma está presente tanto em seres eucariontes quanto em procariontes. Nos seres eucariontes, ele está entre a membrana e o núcleo. Então, temos aqui membrana, núcleo de azulzinho. Temos o citoplasma e aqui as organelas que a gente vai ver no próximo vídeo. Já aqui nos procariontes, que são seres o quê? Sem núcleo. Ele toma praticamente toda a célula. E a gente também tem que levar em consideração que seres procariontes são muito mais simples, por isso que o citoplasma toma praticamente toda a célula. Ele é constituído por íons dissolvidos em solução aquosa, vai depender muito de qual grupo que a gente está falando daqui dessa célula. Aqui em vegetais a composição é diferente, nas bactérias, que são seres procariontes, é mais diferente ainda. Nos animais também tem uma diferença considerável na composição desse citoplasma, mas a diferença entre eles se dá por quais íons estão dissolvidos aí nessa água, nessa solução aquosa que vai formar o citoplasma para dar suporte para as organelas. A função do citoplasma: ajudar na forma da célula, vai dar suporte às organelas e também vai ajudar a armazenar algumas substâncias, que vai depender do ser que a gente está levando em consideração. A célula não é estática, esse citoplasma se move e ajuda também na movimentação das substâncias produzidas pelas organelas. E por fim, temos o núcleo. O núcleo não está presente em todos os tipos celulares. As células procarióticas, com o principal representante, as bactérias, não possuem esse núcleo. Qual é a função do núcleo? A função do núcleo é abrigar e principalmente proteger o conteúdo gênico, o DNA.
Ele está presente nas células eucariontes e é maioria aí dentre os seres vivos. Lembrando que vírus não são seres vivos. E na próxima aula eu vou começar a mostrar para vocês qual é a função de todas as organelas dentro da célula. Então, logo menos teremos aí a parte 2 deste vídeo. Até mais, pessoal. Dúvidas e sugestões podem deixar nos comentários. Até mais.